Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade da Move, o podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável, com muita prática e ciência, Cauê. Sem mimimi. Exercise Snack. É isso, Cauê? Snacks. Snacks. Esse é o nome do negócio. Esse é o nome do negócio. Que porra é isso? Conta pra gente. Cara, antes de falar definição de exercise snacks, vale a pena falar da onde veio, né? Da onde surgiu essa Eu acho essa que faz coisa, parte. Acho que faz né? parte. Bem, se a gente pegar ali as pesquisas do HIIT, né? Você começou a pesquisar cada vez menos tempo de estímulo. Por quê? Porque queria ver se menos tempo de estímulo gerava os mesmos benefícios do que você ter maior tempo de estímulo e assim, pelo menos na questão das respostas metabólicas, a gente tem um efeito muito semelhante. E aí começou-se a perceber que, à medida que eu vou diminuindo o tempo de movimento, mas eu aumento a intensidade do movimento, eu vou obtendo as mesmas respostas. E aí você chega no SIT, que é o Sprint Interval Training, né? Onde a gente tem... Isso já já era muito aplicado isso no alto rendimento, muito aplicado. Eu mesmo, quando eu nadava, já fazia SIT. Em que ano, Cauê? 2003. Importante. Não, minto, 99. 1999 eu já fazia SIT. O meu SIT era 4 tiros, era 2 séries de 4 tiros de 50 metros, que durava 28, 27 segundos, para 2 minutos de intervalo entre cada tiro e entre cada série 5 minutos de intervalo. Ou seja, era um SIT, aquilo. E se começou a se estudar os efeitos disso no metabolismo energético em pessoas sedentárias. Viu-se que tinha um efeito no metabolismo energético, as pessoas sedentárias melhoravam a resistência à insulina, melhoravam as taxas metabólicas, enfim. Beleza. E se eu começar a distribuir isso ao longo do dia? Porque o SIT é uma série que fica ali, restrita ali a 5 minutos, 10 minutos. E se eu distribuir isso ao longo do dia? Se eu fizer uma série a cada hora? Se eu fizer uma série a cada 2 horas? Daí veio o Exercise Snacks. Né? O Exercise Snacks, ele na verdade é como se fosse, ele é encarado como se fosse pequenas pílulas. Né? O Snacks veio de petisco, né? É como se fosse pequenas pílulas de exercício, onde a gente trabalha isso, ou numa intensidade leve, ou numa intensidade alta. Né? As pesquisas começaram a verificar diferentes intensidades, diferentes níveis de distribuição. Para quê? Para tentar entender se essa estratégia poderia ser uma estratégia que possa entregar benefícios no metabolismo energético para pessoas de uma forma geral. Né? Porque a gente tem uma questão hoje muito séria, que é a pandemia do sedentarismo, a pandemia do comportamento sedentário. E isso tentaria meio que ser um primeiro remédio, uma primeira pílula contra esse tipo de situação. Entendeu? Seria uma maneira de vencer um pouco da batalha contra a inatividade física. Exatamente. Ainda que não vai vencer contra o comportamento sedentário. Exatamente. Você quer dar uma definida nisso ou a gente segue e depois a gente volta? Não, acho que a gente pode seguir, porque assim, a galera já meio que nos escuta. A gente já falou isso outras vezes. Já falou isso várias vezes. Não, a gente já falou aqui que a inatividade física e o comportamento sedentário, que são entidades distintas, elas já foram explicadas por nós em outros momentos. Então, por enquanto, a gente não está explicando de novo. Mas dentro do Exercise Snacks, legal essa explicação que vem do sítio, eu acho que seria legal você dar uma definição em termos de... Fala lá da definição do próprio Gibala, que é o cara que começa lá com os trabalhos de sítio, que tem a revisão sobre o Exercise Snacks, e que ele dá uma definição do tempo que eu acho que é legal você falar, apesar de eu saber que você vai para lá, vai para cá, mas tudo tem pelo menos um ponto de partida. Parece, assim, a definição é que os exercícios, os snacks, não poderiam passar de 1 minuto, né? 60 segundos.
E isso distribuído ao longo do dia, né? Então, seria 60 segundos a cada hora, ou a cada 30 minutos. No máximo 60 segundos. No máximo 60 segundos, né? Aí aquela série que você faria, por exemplo, 3 de 20 com 2 minutos de intervalo. Você vai fazer 3 de 20 com 4 horas de intervalo. É por aí? Mais ou menos. Você pode fazer... A ideia é que você distribui isso ao longo do dia. Então, você faria 20 segundos, 30 segundos em 1 hora. 1 hora depois. Né? Tenho essa hora aqui, 20 segundos. Mas Na próxima hora, 20 segundos. Na próxima brigar. hora, 20 segundos. Vamos nós brigar, porque já tem trabalho com 4 horas de intervalo. Sim, sim. Esse era o princípio. Tem trabalho com 4 horas de intervalo, tem trabalho, se não me engano, com 6 horas de intervalo. Né? Então, você está falando... então desculpa, foi mal. Você está falando... O princípio seria... Exatamente. Que é dentro do princípio dos trabalhos de quebra de comportamento sedentário, que a gente não vai falar hoje, isso vai ficar para outro episódio. Exatamente. Porque assim, foi aquilo que eu falei. E se as pesquisas foram tentando entender, e se eu fizer de 2 em 2 horas? E se eu fizer de 4 em 4 horas? E se eu fizer de 6 em 6 horas? Vai esticando. Vai esticando o tempo. Por quê? Porque se quer se entender qual é a dinâmica daquela pílula no metabolismo de formas distintas, em formatações distintas. Né? E a gente sabe que todas essas formatações de alguma forma dão resultado. De alguma forma elas dão resultado. É aquela velha máxima que a gente sempre fala. Qualquer coisa, em termos de movimento, é melhor que nada. Entende? A gente já fala isso há muito tempo. E esses trabalhos vêm mostrando isso. Só que eles fazem pesquisas, eles trabalham em cima de marcadores do metabolismo energético. Né? Eles falam em glicemia, eles falam em lipidemia, eles falam em taxa de triglicerídeo, eles falam em índice Roma, eles falam até em capacidade cardiorrespiratória. Mas as situações de longo prazo, longuíssimo prazo, não chegam a ser pesquisadas. Por quê? Porque não tem tempo. Né? Não tem tempo para isso. Mas isso eu vou deixar para o segundo momento. Tá, eu ia fazer aquele filminho aqui do... fazer aquele storyzinho seu. Vamos então, deixar beleza. isso para um segundo momento, porque eu acho que vale a pena a gente falar sobre os trabalhos, né? Alguns trabalhos que mostram os efeitos da Exercise Snacks. Né? Por exemplo, Não, que antes eu preciso que você me responda uma coisa. Porque senão você vai entrar nessa... Você vai começar a falar, você não vai parar mais. E eu não vou querer que você pare. Então, primeiro eu quero saber o seguinte. A gente está num podcast de obesidade. Por que trazer o exercício Exercise Snacks, que tem um gasto calórico tão baixinho, o que isso tem a ver com o nosso trabalho aqui relacionado de obesidade? A gente já falou, Alan, que emagrecimento não é tudo. Não. Gasto energético gasto energético não é tudo, emagrecimento não é tudo. Isso. Né? A gente já falou, mas você vai dar uma explicação de novo. Óbvio, a gente sabe que os efeitos do exercício para as pessoas com obesidade, né, esses efeitos são para além do emagrecimento, são para além do gasto energético. A gente já falou, só nessa temporada, a gente já falou sobre marcadores, né, moleculares que são alvo de possíveis pesquisas para medicamentos que são reduzidos com o exercício. A gente já falou sobre meta-inflamação, né, que é reduzido com o exercício. E parece que tudo isso tem um impacto muito significativo na saúde da pessoa com obesidade. Então, quando a gente fala em Exercise Snacks e obesidade, a gente está falando o seguinte: caramba, às vezes é muito difícil para o cara que é obeso, para a pessoa que é obesa, levantar do sofá e fazer alguma coisa. Será que se ele fizer por 20 segundos, vai adiantar alguma coisa para ele? Será que vai gerar algum benefício para ele? 20 segundos a cada 1 hora, a cada 2 horas.
Eu vi um... Eu não sei se você já viu, acredito que você já tenha visto, aquela série da Discovery, Quilos Mortais. Não. Se eu ouço falar direto, eu vi pedaços. Então, eu parei um dia Estranho, pra né? ver. Eu preciso dar uma parada Eu pra parei, ver eu parei um isso. dia pra ver. É, assim, é assustador. Essa é a palavra. Porque a gente vê pessoas com obesidade mórbida, são pessoas com 250, 270 quilos, que falam o seguinte, isso é unânime, em todos esses episódios que eu vi, todas as pessoas falavam, a comida não me julga, a comida é a minha felicidade, eu me sinto feliz comendo, é o único momento que eu sinto prazer no meu dia, Caramba. é quando eu como. Então, assim, isso é unânime. Todos os episódios as pessoas vão falar isso. E elas não, assim, elas têm um esforço enorme para levantar e ir ao banheiro. Agradecem a Deus por conseguirem tomar banho sozinhas. Então, assim, será que 20 segundos de exercício, que significa, de repente, dele levantar, andar até a porta, voltar para a cama, fazer isso a cada hora? Será que isso vai trazer benefício para ele? A literatura diz que sim. Então, não é pelo gasto calórico, não é pelo emagrecimento, é pelo efeito que isso pode trazer, inclusive num curto período de tempo, para essas pessoas. Né? Você foi num extremo, né? Porque Não, eu fui no extremo eu só acho que eu já para... vi algum trecho de um programa desse que tinham 2 médicos e a pessoa consultava. Inclusive, eles davam assim meio que uma bronquinha, mas com um jeitinho todo. Não sei se é a mesma coisa, mas não vamos entrar nisso. Não. Mas- A ideia aqui é só mostrar para a galera que está nos assistindo que, assim, o que a gente está falando de Exercise Next aqui serve justamente para a gente entender diferentes aplicações para um público que é tão sensível ao exercício, né? Tão sensível no sentido de que a pessoa às vezes faz um pouco de exercício e ela não gosta de fazer exercício, e ela abandona o exercício e ela entra no ciclo vicioso novamente. Então, isso é algo que a gente precisa se sensibilizar. E talvez o Exercise Next seja uma primeira abordagem com um público que é muito sensível ao exercício. Sim. E aí tem um. Vou fazer uma pequena intervenção dentro do que você falou para a gente voltar. Uhum. Você já deu uma boa explicação, mas só para situar, você tem aquela velha história da obesidade metabolicamente saudável. E esse ano agora saíram alguns trabalhos que são interessantes. Primeiro, associando a obesidade metabolicamente saudável ao condicionamento cardiorrespiratório. Trabalho recém-saído. Segundo, olhando risco de morte cardiovascular, por trabalho liderado pelo Stamatax, que mostra que a atividade física, aí é a atividade física de uma maneira geral. Então tem é o componente cardiorrespiratório, o outro falando da atividade física, falando que a atividade física ela é um preditor, né, melhor do risco, ou seja, ela é um atenuador, não um atenuador, é um preventor. Você tem mais prevenção do risco de morte prematura via atividade física do que o emagrecimento isolado. Então, quando ele olha junto, tudo junto, ele vê que o emagrecimento ele atenua o efeito do risco de morte junto da atividade física, mas a atividade física é quem realmente previne. Isso é delicado porque tem vários trabalhos e você tem que fazer as análises em conjunto, mas o que ele está olhando é o seguinte, cara, que é impressionante. A manutenção de um peso saudável, ela é mais importante, cara, isso é muito complicado, do que quando você... Que ela é muito importante, peso saudável é muito importante, ponto. Eu me enrolei aqui um pouquinho. Mas quando você tem um peso, um IMC, aí é sempre o IMC, sem entrar aqui na seara de que o IMC não é o melhor marcador, já falei disso também em outro momento. Quando você tem a diminuição da gordura, por si só, ela atenua o risco de morte, sim. Mas o fato de você já ter estado obeso,
tem um impacto muito grande na sua saúde. Porém, quando você se torna fisicamente ativo, você retira esse impacto. Estava conversando com o Pablo Santubano agora no WhatsApp, vindo para cá, está falando exatamente o termo que eu sempre uso, o poder, a frase, né? O poder da atividade física. Quando você tem uma situação de uma pessoa obesa, eu estou falando de um trabalho, e que ela se torna ativa, se ela, além disso, perder peso, é ótimo, mas só dela se tornar ativa, e aí vai juntar com condicionamento cardiorrespiratório no trabalho também recente, pô, olha como é importante o que você está trazendo. Só para complementar. E aí eu acho que eu começo a pensar aqui, teria um monte de coisa para falar sobre isso. Mas não preciso, acho que essa é a contribuição. Você tem mais dados, tem dados mais recentes. Tinha até então o trabalho do Francisco Ortega de 2018, fazendo uma associação do condicionamento cardiorrespiratório com a obesidade metabolicamente saudável. Agora você tem esse trabalho mais recente, eu não lembro agora o nome do autor, do British Medical Journal, falando é uma revisão narrativa, tá? Mostrando a importância do condicionamento cardiorrespiratório para transformar. Cuidado para ligar os pontos, a gente tem que ter. Óbvio. Né? Porque já tem trabalho, inclusive desse ano também, meio que propondo, mas mostrando, né? Fugiu a palavra. Fundamentando pelos dados que tem na ciência, que talvez a doença gordurosa no fígado não alcoólica seja um marcador mais importante para dizer se a obesidade está saudável ou não. Que o nome está mudando dessa doença. Está mudando para doença hepática gordurosa metabólica. Mas nesse trabalho que é de agora... Não, ele ainda alguns trabalhos ainda tratam como doença hepática gordurosa não alcoólica, porque não é causado pela ingestão de álcool, né, a ingestão excessiva, mas a literatura especializada em hepatologia já vem mudando. Como é que é o mesmo nome? Vai ser, assim, o nome que vai ser adotado é doença hepática gordurosa metabólica. Legal. O que faz todo sentido. Tem razão. Né? E, assim, graças ao período que eu fiquei com o pessoal lá da hepatologia do hospital universitário, consegui captar algumas coisas nesse sentido, porque lá eles tratam muita gente desse jeito, tipo, pessoas com 150, 160 quilos com esteatose hepática. Isso, que é o que eles falam no trabalho, porque ela tem maior chance de evoluir para uma esteatose hepática. E no trabalho eles falam isso, essa doença gordurosa ela tem uma chance maior de evoluir para uma esteatose hepática nos indivíduos que estão obesos. Então, também só aqueles marcadores de obesidade metabolicamente saudável talvez não sejam a melhor, mas tudo isso é importante porque você tem que olhar para o todo. Exatamente. Então, você tem lá pressão arterial, circunferência da cintura, glicose sanguínea, HDL, LDL, triglicerídeo, né, triacilglicerol, tudo isso faz parte das medidas que vão levar a resistência à insulina, a sensibilidade à insulina, que vão levar a categorizar o indivíduo como uma obesidade não saudável ou saudável, e agora eles fazendo essa inclusão ou até troca, cara, olha isso aqui, que talvez isso seja mais importante. Então, isso vai fazer a gente ter que conversar mais vezes sobre isso. Sim, com certeza. Até porque isso está sendo trazido agora. Isso é uma coisa nova, recente, e que ainda não é praticada pela comunidade médica, como deveria. Né? Alguns grupos já fazem isso. Alguns grupos em institutos de pesquisa, né, em centros hospitalares de pesquisa, já fazem isso. Outros não. Sim. Né? Então... Sim, mas para a gente fechar aqui e voltar para o Exercise Next, e você já explicou por que tem que ser a obesidade. Então, esse trabalho do British Medical Journal, ele olha a obesidade metabolicamente saudável com esses fatores de triglicerídeos, tarará. O trabalho que você mandou para mim, que eu te pedi, que eu não consegui acessar e você conseguiu baixar e me mandar,
que olha os índices de obesidade metabolicamente saudável nos Estados Unidos, com 7 mil pessoas de IMC normal, IMC entre 25 e 29,9 e indivíduos acima de 30. 70%, 72% da população norte-americana é não metabolicamente saudável, levando em consideração sensibilidade à insulina, triacilglicerol, HDL, LDL, pressão arterial, etc. Desses, você tem ali 72%. 22%, quando separa os grupos, 22% estão no grupo com IMC normal. E 98% no grupo com IMC acima de 30. Cauê, 98%. A gente tem dados na literatura de obesidade metabolicamente saudável de 30% dos obesos. É uma amostra pequena para um país de 220 milhões de habitantes, que é o número que eles deram lá, se eu não me engano, ou eu vi errado, é 300 e pouco, mas 7 mil é pouco, seja para 200 milhões ou 300 milhões. Não dá para extrapolar tanto assim, mas nessa amostra pincelada que pode ter algum vício, mesmo que tenha, se vai baixar um pouquinho, cara, ainda assim vai ser alto. É muito alto. E você pega esses dados com atividade física, condicionamento respiratório, você pode transformar esses valores. Eu não sei lá na doença do fígado, doença metabólica. Muito provavelmente não. Nesse trabalho, não cheguei, eu baixei e te mandei, mas não cheguei ali. Né? Muito provavelmente não aferiram, né, a presença de doença hepática. Não aferiram. Não então, aferiram. Assim, muito provavelmente a pessoa vai ter doença hepática gordurosa e ela pode ter, né, a doença e não ter taxa elevada de triglicerídeo, HDL, LDL, E você falou um negócio muito importante, porque aí tem trabalho mostrando que quando você compara obesidade metabolicamente saudável com indivíduos normais, caceta, com MC entre 20 e 25. 20 e 24,9, o cara da obesidade metabolicamente saudável está com um risco maior de desenvolver a doença gordurosa no fígado. A gente está quase fechando o círculo. Né? Mas eu acho, eu confesso que eu tinha mais facilidade para falar sobre isso e hoje eu estou mais confuso. É verdade. Não, mas é porque tem mais dado. Não, apesar das coisas se fecharem, quando começa a entrar mais dado, você tem que mudar um pouco a maneira como você analisa. Aí você vê, eu sempre falava daquela escadinha que é do maior risco de morte para o menor risco de morte. Tem podcast falando, então vou falar muito rápido. Obeso com sobrepeso não saudável, IMC normal então, inativo, IMC normal inativo. Não, então, tem maior risco de morte. Obeso e sobrepeso inativo, IMC normal inativo, obeso e sobrepeso ativo e IMC normal ativo. Gente, quando eu falo IMC normal, no sentido de que é o que é considerado que é dentro de uma faixa que deveria ser a faixa segura. Que é o de 20 a 24,9. E a literatura trata como IMC normal. E aí, então você tem um menor risco de morte da pessoa que está com sobrepeso ou obesa, mas está ativa, quando comparado ao indivíduo magro inativo. É essa escadinha. Isso eu falava como interpretação minha dos dados. Puramente interpretação. Eu deixava claro, isso é uma interpretação minha. Parece que isso realmente é uma interpretação com alguns dados, obviamente, que tem um trabalho do Magnus que ele faz toda uma revisão sobre isso, se eu não me engano é de 2020, beleza. Mas agora já tem, inclusive, um trabalho com mulheres publicado esse ano, mostrando um pouco dessa escadinha. O trabalho tem alguns problemas, não olha a causa reversa, não separa por fumante, é complicado. Aí você tem muitas pessoas que estão emagrecendo, porque é um trabalho que vê a doença no coração, né? É o MACE, né? O que significa? Major Adverse Cardiovascular Events. As pessoas que vão ter um problema cardíaco. E essas pessoas, você tem alguns casos, aí eu tenho da prática, Cauê. Tem alguns casos que eu vi na prática.
A pessoa começa a emagrecer, vai no médico. Alguns casos de problema cardíaco. O cara vai olhar, problema no pâncreas, problema no fígado, problema cardíaco. A pessoa já tem uma morbidade e está emagrecendo. Então, na hora que você vai fazer um estudo, se você não fizer esse corte, você pega que a pessoa era magra, o problema dela é que ela era magra, mas ela estava no emagrecimento não intencional. Aí tem que ir lá e olhar. Cara, aqui esse... A gente vai entrar numa seara. Foi mal. Não, mas assim, o que você está falando faz sentido com o que a gente está querendo dizer aqui. Por quê? E aí eu vou trazer o Exercise Next de volta. Por favor. Porque você está falando o seguinte, o exercício físico, ele é importante porque ele aumenta a chance do cara sobreviver por mais tempo. No fim das contas, é isso. É isso. É isso. Ótimo. Ele aumenta... Falar de 5 né? segundos. Não, mas assim, é bom que às vezes eu sou prático e você é prolixo, e às vezes eu sou prolixo e você é prático e a gente se complementa. Mas agora eu passei do limite. Mas a ideia é essa, assim, tudo que você falou, né, traz essa mensagem pra gente. O exercício físico, a atividade física, os níveis de atividade física, eles são importantes porque ele aumenta os níveis de sobrevida, independente se o cara é obeso ou magro. Se o cara é obeso, ele morreria com 50 anos, 60 anos. Se ele faz exercício, ele vai morrer com 70. Só, galera. Só um exemplo, tá, galera? Só um exemplo. Não tá dizendo que é nessa idade, não. Não, é só um exemplo aqui. Não tem... didático. Exatamente, é didática a coisa aqui, tá? Então, dito isso, o Exercise Next vem justamente para tentar entender como essa formatação pode contribuir para esse tipo de situação. Entende? Você falou, beleza, ó, temos tais dados aqui. Ótimo. Isso traz do que pra gente? Exercício físico faz com que a gente sobreviva por mais tempo, estando obeso ou não. Será que o Exercise Next traz pra gente a mesma coisa? Porque assim, a nível de resposta metabólica, a nível de resposta fisiológica, tanto local como sistêmica, parece que sim, né? Assim, eu tô pegando algumas colas aqui, galera, porque eu sou horrível com nome, né? Vocês sabem disso, eu não lembro o nome de... Cara, mas isso não é importante. Não, mas enfim, por exemplo, tem um trabalho, se não me engano, esse cara eu lembro, o Little. Não lembro o ano, mas eu lembro o nome do cara. Ele fez o seguinte, tiros de 30 segundos entre 1 e 4 horas de intervalo. 30 segundos, bout, entre 1 e 4 horas de intervalo. Comparou bout pra galera. Tiros. Por exemplo, você dá um tiro na esteira. É a série. Essa série. É difícil traduzir essa porra. Né? É 3 a 4 tiros de 30 segundos com intervalos entre 1 e 4 horas. Ou seja, teve um grupo lá que fez tiros de 30 segundos a cada hora. Teve um grupo que fez um tiro de 30 segundos a cada 2 horas. Teve um grupo que fez uma série de 30 segundos a cada 4 horas. E comparou com um grupo que fez sit, né? O mesmo número de tiros com, acho que 5 minutos de intervalo. Eles tiveram uma resposta positiva na glicemia de jejum. Todos os caras tiveram a mesma resposta comparado com o sit. Não teve diferença. Que maravilha. Não teve diferença. Então, assim, e você tem esse mesmo padrão de resposta com função endotelial, com lipidemia, com taxa de triglicerídeo. Então, assim, caramba. É o mesmo padrão, mesmo nível de distribuição, tiros de 20, 30 segundos, 40 segundos, entre 1 hora, distribuídos num dia de trabalho, por exemplo. O cara fica sentado 8 horas, e aí ele sai 30 segundos, faz um tiro e volta. E aí ele volta a trabalhar. Depois ele faz outro tiro, na hora seguinte, outro tiro de 30 segundos, volta a trabalhar. Isso em intervalo de 8 horas, 10 horas. Tiros onde? Eu acho que isso vai dar um gancho bom. Tem trabalhos que fazem tiro na esteira. Tem trabalhos que faz o cara fazer movimentos calistênicos. Corrida estacionária, salto. Bike. Tem trabalho com bike. Mas tem um que
Tem uns que são sinistros, que são de escada. Sim, tem os de escada. O cara sobe dessa escada. Pois é, porque aí é o seguinte, cara, como é que eu vou ter uma esteira no trabalho? Como é que eu vou ter uma bike no trabalho? O cara simplesmente Escada é pode mais sair. fácil. Exatamente, a escada é mais fácil. Então, resumindo, não interessa onde o cara vai fazer exercício. Se o cara consegue fazer 30 segundos de uma corrida estacionária a cada hora de trabalho, ele vai ter benefícios. A nível metabólico, vai. A nível endotelial, vai. A nível de condicionamento aeróbio, um pouco. Não tanto quanto fazer o CIT. O CIT, nesse nível, ele é um pouco superior. Sim, né, em aumentar o condicionamento cardiorrespiratório. Mas o cara que faz o Exercise Next aumenta o condicionamento cardiorrespiratório quando compara com o cara que não faz nada. Qualquer coisa é melhor do que nada. Eu falei isso no início. Não é qualquer coisa, né? Não, não tô discordando de você, não. É qualquer coisa que, na verdade, não é qualquer coisa. Exatamente, exatamente. É você fazer um movimento ali que vai proporcionar Virou uma estratégia. Exatamente. Mas nem tudo são flores. Nem tudo são flores, por quê? Você falou agora há pouco. Exercício físico, atividade física, aumenta os níveis de sobrevivência, independente se o cara é obeso ou não. Isso a gente já... Os dados da literatura já são muito convincentes em relação a isso. Mas parece que não funciona muito bem assim com o Exercise Next. Né? Porque você me mandou um trabalho, né? Infelizmente, a gente ainda não teve acesso a esse trabalho na íntegra, mas o resumo dele é bem esclarecedor. Né? Por quê? Porque eles pegaram um banco de dados. Trabalho, não. Eu te mandei um abstract, um link, então, vendo se você conseguia baixar o exatamente, trabalho. a gente leu o abstract. A gente leu o abstract e o abstract parece ser bastante esclarecedor nesse sentido. Por quê? Porque, só para explicar, o que eles fizeram? Eles pegaram um banco de dados, o Yannis, que é um dos maiores bancos de dados do mundo quando a gente fala de saúde. Tá? São, se eu não me engano, mais de 2 milhões de pessoas. Tá? E é um banco de dados de muito tempo, de, sei lá, 20 anos, 30 anos de acompanhamento. Então, é um banco de dados americano que muitos trabalhos, centenas, talvez milhares de trabalhos têm sido publicados baseados nesse banco de dados. Eles pegam o Yannis e avaliam, né, no Yannis o nível de atividade física parcelado. Né? E aí eles dividem, né, em estratos. Né? Baixo nível de parcelamento, baixo nível de atividade. Baixo nível de parcelamento, alto nível de atividade. Aí eles colocam um outro extrato. Alto nível de parcelamento, baixo nível de atividade, alto nível de parcelamento e alto nível de atividade. E aí, o que ele vê? Independente se o cara faz muita ou pouca atividade, o cara que parcela muitas vezes, ele tem maior chance de morrer mais cedo. O risco dele de morrer é maior quando comparado com os outros grupos. Ou seja, e qual é a estratégia da Exercise Next? Parcelar. Caramba, então não serve. Não é isso. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que... E aí eu falo isso, eu até falei isso num post que eu fiz sobre isso no Instagram. A gente tem que tomar muito cuidado. O Exercise Next é uma excelente oportunidade de você inserir o indivíduo dentro de uma rotina. E tentar já trazer resultados com pouca coisa. Porque sim, traz resultados. Só que o corpo humano, ele é fantástico. Porque ele vai responder muito rapidamente ao Exercise Next. Mas tão rapidamente quanto ele responde, ele também se estabiliza. Por quê? Porque é pouco estímulo. E aí não tem tanta sobrecarga para gerar mais estímulo, para gerar resposta de longo prazo. Isso a fisiologia do exercício explica. Né? A fisiologia do exercício e as teorias do treinamento esportivo.
né? Você precisa gerar cada vez mais sobrecarga, e aí a sobrecarga vem no aumento de volume e vem no aumento de intensidade. Opa, temos um problema. A intensidade no exercise next é alta. Então, a gente precisa aumentar o quê? O volume. O que significa aumentar o volume? Prolongar o tempo de exercício. E aí, nós temos uma outra estratégia que também vem sendo estudada na literatura, meio que em conjunto, né? São as coisas que vêm em paralelo, aumentando o tempo de atividade e diminuindo a intensidade, né? Que são as estratégias de quebra do comportamento sedentário. Sim. Que mexem pouco com o condicionamento. Mas aí, a gente precisa realmente deixar isso para um outro momento. Tá? Eu só tenho uma coisa assim. Primeiro, a gente não leu o trabalho todo ainda. Então, você está falando de um resumo. Tá bem explicado. Assim que eu tiver o trabalho, eu vou lançar um vídeo meu explicando o trabalho inteiro, só para vocês terem uma ideia. Porque se tiver alguma coisa que a gente interpretou do Abstract de forma equivocada, a gente vai corrigir. Isso. Eu vou deixar isso meio claro para vocês. Mas isso faz sentido. Porque também tem trabalho, e o trabalho da Barbara Jeffers, tem um de 2018, eu acho que tem mais um, eu lembro de 2018, que é um dos trabalhos naquela revisão sistemática com acelerômetro do Wolf Eklund, de 2019, que mostra que não importa em quantas vezes você faça. Só que aí tem uma diferença. Por isso que eu acho que tem que ir lá para além do abstract. Que uma coisa é o exercise next, que você está falando de tiros de coisas de menos de 1 minuto, e outra coisa são uma quantidade enorme de atividade física acumulada, de baixa intensidade acumulada ao longo do dia, mesmo que em pequenos baltes de 1 minuto. Então, mas é que tá. Quando a gente fala, por exemplo, no estudo do Eklund, a gente tem um nível de atividade física leve muito alto. É isso que eu tô falando. 6 horas e 15 minutos de atividade física leve por dia. Isso aí. Não, esse é o número mágico. Não, esse é exatamente, é o número mágico que a pessoa tem que ter para diminuir a mortalidade por todas as causas. Sim. Né? Esse é o número mágico. Né? Chegou a essa conclusão. Mas, vamos lá. 6 horas e 15 minutos de atividade física leve distribuído ao longo do dia, tipo, a pessoa não para. Simplesmente ela não para. Ela não tem tempo de sentar e ficar mais de 1 hora no dia trabalhando no computador. É muito difícil. O que a gente está falando, e aí é muito diferente do Exercise Next. Então, Cauê, mas é exato, mas foi isso que eu falei. Você tá querendo confirmar o que eu falei. Não, eu tô querendo confirmar. Não, então peraí, deixa eu explicar de novo. Porque senão, para não confundir quem tá ouvindo. Parece que eu falei um negócio e você, não, mas espera aí. Não tem peraí. A Bárbara Jeffers está falando de atividade física leve. Não, eu só quis te complementar, porque para deixar o nosso público ciente do que seria o que a Bárbara Jeffers está falando, o que o Eklund fala. Então, mas é por isso que eu estou falando, tem que olhar o abstract. Então, vou repetir. Pessoal, a gente de vez em quando se desentende. Vou repetir. Porra! Ela fala de atividade física leve, que a conclusão do Eklund é baseada em 6 trabalhos. Um dos trabalhos é o dela. Tá? E ela fala em atividade física leve. Todos são atividade física leve, mas como é acelerômetro, você tem também momentos de alta intensidade. Ele fala em 24 minutos de alta intensidade, 375 minutos de atividade leve e a partir de 10 horas em comportamento sedentário como um prejuízo absurdo. Quando você vai olhar os trabalhos separados, o trabalho da Barbara Jeffers, ela chega à conclusão que não importa se isso é contínuo ou não, que pode quebrar. O importante é o somatório de atividade leve. Mas se eu não me engano, a quebra dela é de 10 minutos. Não é. Tem quebras de até 1 minuto. Ela olha, tem quebras de até 1 minuto e ela conclui isso no trabalho. E o que você está falando de 10 é o trabalho do Sport Medicine, que eu não lembro agora a data, que é o trabalho para condicionamento cardiorrespiratório. Tá certo, é isso. Não pode confundir. Que eu acho que confunde e a gente... Essa aqui é a merda, porque aí a gente não para nunca mais aqui.
Não, mas isso é fácil de parar. Olha só, eu já entendi o que você falou. E você tá certo. Eu acredito que, assim, o que falta pra gente ter um entendimento desse trabalho é como ele fez esses É um extratos. trabalho completo. É um trabalho completo. É um trabalho que compara extratos que nenhum outro trabalho tinha comparado. Né? Pelo menos ainda não tinha visto nenhum outro trabalho fazendo esses 4 níveis de extrato. Né? Nem mesmo da Bárbara. Apesar dela verificar vários tempos, ela não faz esse nível de extrato. Não faz. Né? Então, é algo que a gente precisa ver mais pra frente. A gente vai trazer, obviamente, pra vocês essa informação. A gente vai ter que fazer um episódio 2 desse. Sim, obviamente, a gente vai ter que fazer. Aí a gente faz emendando no comportamento, na quebra do comportamento sedentário. Se não der, a gente faz o episódio 3. Perfeito. Episódio 3 não. Parte 1, parte 2. Tá garantida a parte 2. Se precisar, a gente faz a parte 3. Porque senão a gente não vai sair daqui hoje, cara. Não vai, porque eu já tô querendo falar um monte de coisa. Mas deixa eu falar um negócio aqui e você volta para dar exemplos, que eu acho que seria bacana dar exemplos práticos. Porque você tem o condicionamento cardiorrespiratório como preditor de longevidade. Vamos falar como preditor de longevidade. Você tem a força como preditora de longevidade. Sim. Você tem a massa muscular como preditora de longevidade. Você tem a atividade física leve como preditora de longevidade. Então, se você tem um quadrinho que eu gosto de fazer, você pegar um quadrante e você tem aqui o sujeito que está aqui embaixo, para baixo, é pouco, vamos colocar exercício físico, atividade física sistematizada. Quanto mais para cima, mais atividade física e sistematizada. Exercício físico. Atingir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E aí você tem se é um eixo, seria um eixo Y. Você tem um eixo X, que na esquerda é o 0 de atividade física leve, atividade física da vida diária. E o outro extremo, muita atividade física da vida diária. Aí você fica com um quadrante. No quadrante inferior esquerdo, as pessoas estão bem ferradas. Pouca atividade física leve, muito comportamento sedentário e pouca atividade física sistematizada das recomendações, ou seja, baixo condicionamento físico. Então, ela tem muito comportamento sedentário e baixo condicionamento físico. Aí você vai nesse quadrante esquerdo superior. Você tem muito condicionamento físico, porque subiu a atividade física sistematizada e baixo comportamento e baixa atividade física. Calma, deixa eu terminar o quadro. Terminar o quadro. Tá bom. Aqui você tem excesso de comportamento sedentário. Você diminui o risco de morte, mas você não potencializou. Para cá, no quadrante inferior direito, você tem baixo comportamento sedentário, mas baixo condicionamento físico. Você já começa a colher benefício da atividade física, mas você não potencializou. Onde você teria, nesse quadrante que eu estou falando, os menores riscos de morte prematura, maior chance de qualidade de vida, de longevidade, autonomia, independência, no quadrante superior direito, onde os níveis de comportamento sedentário são baixos, ou seja, os níveis de atividade física diária são altos, e os níveis de atividade física sistematizada de condicionamento físico, o condicionamento físico é alto. Força, condicionamento cardiorrespiratório e a capacidade de fazer as atividades físicas diárias. Tem um trabalho que é muito interessante, mas ele faz isso com morte por doença cardiovascular. Ele não fala isso por morte por todas as causas. É morte por doença cardiovascular. Ele coloca esses 4 quadrantes numa linha onde você tem o cara que faz muita atividade, atende as recomendações e tem pouco tempo sedentário. Aí ele vai diminuindo o tempo de sedentarismo, né? Ele vai aumentando o tempo de sedentarismo e diminuindo o tempo de atividade dentro das recomendações. Até chegar numa ponta onde o cara tem maior nível de sedentarismo e não faz nenhuma atividade, né, das recomendações. É incrível. Por quê? Porque o cara que tá aqui nessa ponta, ele tem um risco baixíssimo. E o cara que tá aqui nessa ponta, ele tem um risco altíssimo. Você tem uma linha diagonal bem traçada. Bem interessante. Na verdade, não é nem uma linha, é uma curva sinusoide, né? Que ela faz isso, isso. Acaba sendo o mesmo quadrante. É o mesmo quadrante numa linha. Né? É o mesmo quadrante numa linha. Depois eu te mando. Acho legal que tu me fala as paradas assim de surpresa aqui. Não me mandou por quê essa porra?
Cara, esse artigo já deve... Esse artigo... Mas assim, Cara, eu já te apresentei esse artigo em aula... Porra, não interessa, não mandou pra mim. Tô certo nessa porra. Termina aqui, eu te mando. Pronto, eu tenho um artigo aqui no... Porque assim, cara, tô fazendo revisão lá, galera. Aí eu pego e falo assim, cara, trabalho de 1983. Cauê, tu já viu esse trabalho aqui? E ele só vem com surpresinha pra mim aqui. Surpresa boa. Surpresa boa. Não, mas é um trabalho muito legal, porque é um trabalho de nível epidemiológico. Ele vem traçando isso, né? Ele vem dizendo os odds ratio de cada uma dessas faixas. E é muito interessante, porque a gente vê exatamente o que você falou. O cara que faz muita atividade e não tem, tem pouco comportamento sedentário, ele tem os menores riscos de morte por doença cardiovascular. O que está alinhado com a literatura, porque esse cara é o cara que tem mais condicionamento cardiorrespiratório. Sim. Está totalmente alinhado. O clássico lá do Mind Saga. Exatamente. De 2018, que você me mandou. Quando você me manda as coisas? E aí, agora voltando para o Exercise Next, que a gente vai ter que fechar. Para você voltar, assim, só para... Se melhora o condicionamento cardiorrespiratório, vai ter algum efeito positivo. Exatamente. Ainda que não seja todo o efeito que pode ter, porque o ser humano ele precisa de uma carga de trabalho de todas as capacidades físicas Exatamente. Que ele tem. E só para complementar, quando eu falei que não é importante saber o nome do autor, é porque o mais importante é entender... Não, o importante é entender o trabalho que está trazendo. Porque o nome do autor, você chega em casa, você abre ali e você acha. E você tá lá com o teu computador tá organizado, eu que sou maluco do papel, tudo em papel lá organizado, você vai achar. Se alguém pedir mais corte, o que você falou, você vai achar. Então, realmente, por conta disso, não é algo que eu pelo menos, não acho imprescindível. Não, acho imprescindível é você ter informação. Sim. Hoje em dia, com o celular, você ter que decorar nome de autor e tudo, a gente vive uma outra época, né? Exatamente. Então, assim, eu deleto da memória os nomes dos autores para gravar mais informação. Pode ser, exatamente. É uma boa desculpa. Mas, enfim. Então, assim, considerando, então, que o Exercise Next é uma estratégia que pode aumentar o condicionamento cardiorrespiratório, ele pode, de alguma forma, dar um benefício para esse cara no primeiro momento. A gente não sabe, e aí, a gente, tirando tudo que a gente conversou até aqui, é inconclusivo a gente falar que o Exercise Next aumenta a sobrevivência, né? Diminui a mortalidade de morte, né? Diminui a mortalidade por todas as causas. É muito difícil a gente falar isso hoje. Muito difícil, porque a gente não tem dado para isso. E os dados mais atuais, mais recentes, vêm apontando na direção contrária. Mas, como eu falei, é uma excelente estratégia para a gente iniciar o indivíduo dentro de uma rotina de atividade. Por quê? Porque é um petisco, é algo que ele vai fazer muito rápido e pode trazer benefícios para ele muito rápido, né? Essa observação é fundamental, perfeito. E aí eu acho que pro próximo episódio, que a gente falar sobre Exercise Next, a gente fala, né, a gente traz esse apanhado e começa a falar sobre a quebra do comportamento sedentário, as estratégias de quebra do comportamento sedentário, os efeitos que isso causa nas mais diversas searas que a gente já viu aqui, a gente já discutiu antes em off aqui, e a gente meio que dá um norte, né? Porque, assim, qual é a sequência na minha cabeça, e vocês vão acompanhar isso nos próximos episódios. Exercise Next, quebra do comportamento sedentário, início de atividade. E aí, falando da aplicação prática, para a gente encerrar, eu tenho feito isso já, né? Eu tenho feito isso com os meus alunos de personal, pedindo para eles quebrarem o comportamento sedentário, quebrarem nesses baltes de 20, 30 segundos. No trabalho que eu exerço, que infelizmente vai acabar, como educador em saúde, né? Com pessoas com diabetes tipo 2 ou risco de desenvolver diabetes tipo 2, eu já estimulo isso nas pessoas, né? De fazer uma série de abdominais, 30 segundos, ou ir na escada e voltar 30 segundos, eu já estimulo isso nessas pessoas, para que elas comecem a ter o gostinho, né? O sabor de melhorar a glicemia, de melhorar as taxas de gordura. E elas conseguem, né? Eu tenho, né, poderia mostrar aqui, né, infelizmente eu não posso porque
são dados terceiros, sigilosos, enfim, mas as curvas de glicemia ao longo do tempo, se você pegar a glicemia do cara ao longo de 6 meses, você vê uma curva descendente muito clara. A curva de peso é uma curva de descendência muito clara, né? Então, assim, são efeitos que a gente vê muito positivos desse tipo de estratégia, entendeu? E isso só estimula o cara a procurar alguma coisa lá na frente, porque automaticamente ele já percebe. E aí isso é uma coisa prática minha, uma percepção minha prática. Automaticamente ele percebe que aquilo ali não vai ser suficiente por muito tempo. E ele quer continuar tendo aqueles benefícios. Então ele procura alguma coisa para fazer. Ele vai procurar fazer uma caminhada. Ele vai procurar aumentar a sua de atividade no dia a dia. Tá dando alternativas que podem provocar uma mudança até no estilo de vida. Exato, mas é exatamente isso, Alan. A gente, nesse trabalho que eu faço parte, que vai acabar agora dia 31 de dezembro, a gente promove alternativas para mudança de estilo de vida. Legal. Né? E o feedback das pessoas que eu venho atendendo nesse último mês é esse. Muito obrigado, vocês realmente mudaram e muito o meu estilo de vida, porque eu comecei do zero e hoje eu não estou mais no zero. Né? Eu já faço alguma coisa, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei como eu posso controlar. E isso é muito importante. E aí é o nosso papel aqui, não só também de informar as pessoas sobre a ciência por trás disso aqui, mas informar as pessoas que são leigas, que por acaso esbarrem com a gente por aqui, ou no YouTube, nas plataformas de podcast, que é possível ela começar por uma ferramenta que vai gerar uma resposta em pouco tempo e que vai demandar dela pouco tempo. Legal. Bem bacana. Muito bom você ter trazido isso. Você deu essa ideia do Exercise Snacks e trouxe de uma maneira prática, legal, que eu acho que dá uma informação. A gente tem que parar, né? Tá incompleto. Mas obrigado por você ter dado essa ideia. E vamos seguir isso. Acabou alimentando outros episódios. Exatamente. A gente vai ter o episódio 2 falando disso, né? Parte 2 do Exercise Next. Então, não deixe de acompanhar a gente. Né? Nele a gente vai falar desse trabalho que acabou de sair, que a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Sim. O trabalho do Mark Hamilton, que a gente não falou. Exatamente. Para associar para inatividade física, para puxar para o comportamento sedentário, de repente, num único episódio, senão vai ter que ter a parte 3. Foi. Isso é o que dá ter muito conteúdo aqui, né? Então, galera, está encerrando aqui a parte 1. Fique atento aí que a gente vai lançar em breve a parte 2. Não deixe de seguir a gente. Compartilhe com seus amigos para a gente divulgar essa informação para mais pessoas. Curta. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ou no YouTube, ou nas plataformas de podcast. E continue acompanhando a gente. É isso. Abraço. Abraço, galera.